Olá pessoal, sou o professor Gola e conforme eu anunciei há alguns dias no YouTube, estou iniciando aqui hoje um trabalho que é um projeto falando sobre auriculoterapia nas escolas chinesa e francesa. Para tanto, eu vou usar aqui um software que versa sobre auriculoterapia e nós vamos abordar o início tanto da auriculoterapia chinesa quanto a francesa. Eu vou iniciar pela auriculoterapia francesa. Por quê? Porque foi que surgiu cientificamente, né? Até então a gente tinha aí uma auriculoterapia, que é a chinesa, toda empírica, né? Então o que é empírico? É algo que não se explica, né? Holístico, espiritual, então não tem explicação. É algo assim que fica num misto de verdade e mentira. Mas a prática constante da auriculoterapia mostrou a sua eficácia, seja ela tanto no aspecto da escola francesa quanto da escola chinesa. Hoje, poucos profissionais usam a francesa, porque ela é um pouco mais difícil, né? Requer um pouco mais de raciocínio e associações de pontos, né? Então não é que nem a chinesa, que você vai nas estruturas, né, da orelha, que você quer as divisões anatômicas ali, como o lóbulo, né, a hélice, a escafa, a antihélice, o antitrago, trago, concha, simba concha, concha cava, né? Então essas estruturas, as incisuras, né? A inferior é intertrágica, a superior é supratrágica. E ao fazer o enfoque, né, nessas estruturas anatômicas, a gente já tem ali a base, né, do que tem fisiologicamente e organicamente. Então, por exemplo, na escafa você só encontra membro superior, né? Você não vai encontrar outro órgão, outra víscera ali, ou uma víscera, um órgão ali. Você vai encontrar só o membro superior, né? Clavícula, escápula, braço, né? Ombro, braço, cotovelo, né? Antebraço, punho, mão e dedos. Então, quando se estuda a auriculoterapia chinesa, a gente já também, né, tem essa visão da anatomia associada às estruturas orgânicas. Já a auriculoterapia francesa, ela difere bastante, né, porque ela é mapeada e os pontos são localizados em cima, né, sobre estruturas nervosas, como ramificações nervosas. E são essas ramificações nervosas que explicam a eficácia do ponto, ok? Alguns pontos da francesa coincidem exatamente com a chinesa. Mas a história real de tudo isso, entre escola chinesa e escola francesa, ela vai além daquilo que todo mundo fala. Por exemplo, existe professor da escola francesa, da chinesa, que para ministrar um curso ele vai falar de yin yang, 5 elementos, relógio orgânico, meridiano. Sabe, eu acho, sinceramente, cada um estuda com quem ele quer, mas isso é uma tremenda enganação. Tá? A auriculoterapia não tem nada a ver com 5 elementos, não tem nada a ver com meridiano, tá? Tem a ver com yin yang? Pode até ver por causa do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático.
Tá? Isso ficou bem claro na redescoberta de Nogier. Mas essa história de contar a historinha da medicina chinesa para explicar o aurículo, isso aí é quem não sabe o que está falando. A verdade é essa. Tá? O cara ele vem de outras escolas ouvindo essas besteiras, aí chega aqui e ele faz a mesma coisa. Tá? Achando que isso vai ajudar o aluno dele e deixa de passar técnicas primordiais para o aluno, falando esse monte de boboseira. De relógio cósmico, de 5 elementos. Ninguém está ensinando medicina chinesa. A auriculoterapia não tem nada a ver com a medicina chinesa. A auriculoterapia é uma técnica, é uma especialidade da medicina chinesa. Eu sei que tem gente aí que não vai gostar de ouvir o que eu estou falando, mas eu não estou preocupado com isso. Eu tenho 35 anos de estudo. Eu tenho especialização na China, não estou falando besteira. Eu estou falando o que eles falam lá. Tá? Então, quando você chega no Brasil, o pessoal não tem conhecimento, então eles ficam pegando disciplinas de outras áreas e trazendo para a auriculoterapia. Tem nada a ver. Ah, mas a auriculoterapia surgiu na Grécia. Mas a Grécia falava de medicina chinesa? Não. Surgiu na Índia. A Índia falava de medicina chinesa? Não. Ah, surgiu na Itália. A Itália falava da medicina chinesa? Não. Essa história que a auriculoterapia está no livro do Imperador Amarelo, isso é mentira. Não tem nada no livro do Imperador Amarelo que fala sobre a auriculoterapia. Tá? Pode falar, mas fala que pegou alguns pontos. É diferente. Pegar alguns pontos, como lá os gregos, né, encontraram lá alguns pontos anticonceptível e etc. Mas isso não quer dizer que eles praticavam auriculoterapia. Eles tinham 2, 3 pontos na orelha que eles usavam, que até hoje ninguém descobriu que bendito pontos são esses. Tá? Ninguém descobriu. Ficou perdido se existiu. Tá? E assim em todos os tempos. Tem até alguns autores e alguns professores que vocês vão ver, eu vou ler, vou mostrar para vocês essas bobeiras. Infelizmente eu vou mostrar. Porque tem aluno que vai falar, nossa, eu estudei isso aí. Estudou, mas que não tem nada a ver. Eu vou explicar por que não tem nada a ver. Que tem índios brasileiros que usavam a auriculoterapia. Meu, dá licença. Isso é brincar com com o nosso conhecimento. Né? É subestimar a nossa inteligência. Tá? Então a auriculoterapia é uma ciência que foi redescoberta por Nogier. Na época, na China, já existia algum estudo relacionado ao aurículo, com alguns pontos, tá? Isso em 1950 e pouco, depois 60, 70, esse mapão do chinês aí surgiu depois de 70, com 130 pontos, etc. Aquele livro do Tom Sintan Wei, que tem aurículo, ele surgiu em 1973, com os 132 pontos na aurícula, porque um amigo de Nogier enviou para a China os achados de Nogier. Como já existia um estudo lá, o que eles fizeram? Pegaram e criaram esse mapa chinês, que é um pouco diferente dos mapas que tem hoje no mercado, e criaram um monte de pontos. A realidade é essa. Não quer ouvir isso, mas é a realidade. Quer ser honesto com o seu paciente? Então não minta para o seu paciente. Seja honesto. Nós estamos passando por uma fase aí, eu ouvi esses dias, da pandemia, que a hora que acabar a pandemia é o momento da gente reiniciar a nossa vida. É como se nós tivéssemos feito como é que fala? Um backup, né? Backup não, nós apagamos, né? Não sou muito bom nessa coisa de computadora, e então tem que reiniciar a máquina, porque deu um bug, né? Falar assim. Então que esse reinício seja um reinício de conhecimento, verdade. Eu conheço vários auriculoterapeutas que até hoje estão sofrendo para tratar os pacientes, porque não aprenderam e não têm coragem de pedir ajuda, não tem coragem de comprar um livro, um e-book. Eu, por exemplo, criei um e-book de protocolo com 222 protocolos. Olha para vocês verem, 222.
E a cada dia chega alguém e fala, não tem o tal protocolo, eu coloco lá. Tá? Então, ou seja, meridianos, mesma coisa. Né? Os meridianos da acupuntura, quais foram os meridianos antes de Huang Ti? Quais foram? Alguém sabe? Foram os vasos maravilhosos. Depois, num determinado congresso que aconteceu, não sei se foi no Japão, ou se foi na Inglaterra, na França, deve ter sido na França, que criaram as linhas meridionais. São 360 pontos, os caras puseram 365, porque o ano tem 365 dias. Dividiram em 12 meridianos, com os 2 vasos, que é o governador e o Concepção, os 12 para dizer que é os 12 meses do ano, sabe? Então, é muita enganação. Eu acho que a gente está cansado de enganação. Só a nossa escola ensina 66 meridianos. Então, como é que é 12? Ou 14? Eu vejo proprietário de faculdades falando besteira. O cara vai falar de acupuntura, fala besteira. Vai falar de auriculo, fala besteira. Não tem vergonha na cara. Porque não tem conhecimento. Essa é a verdade. Então eu estou aqui falando de auriculoterapia. Se querem amanhã fazer um curso meu, se querem aprender comigo, isso é outra história. Eu não tenho o hábito de ficar mentindo, escondendo, inventando, fantasiando para os meus alunos sobre essa ou aquela técnica. Por isso, essa coisa do holismo, né, o que nos explica é que todas as profissões médicas do país hoje, médico eu digo são as profissões da saúde, todas, 14, não acreditam na acupuntura, não acreditam na aurícula, aceitam. Ah, que legal, nossa, que bom, funciona, mas não respeitam. Sabe por quê? Porque tem um monte de babaca falando besteira. Eu peço desculpa pelo meu linguajar, mas é isso aí. Eu sou verdadeiro. E não tenho medo, viu? Não tenho medo, não. Se quiser me processar, se quiser fazer qualquer coisa, me procurar, estou à disposição. Viu? Qualquer um. Qualquer um desses trouxas aí que acha que sabe alguma coisa. Tá? Aí nós vamos conversar na justiça. Vamos ver se quem diz que é, verdadeiramente é. Então é muito importante, tá? Muito importante, que a gente aprenda algo de verdade, verdadeiro. Aprendam a pesquisar. Quem não estudou, vai estudar sobre o sistema nervoso autônomo, para conhecer sobre o trabalho que Nogueira desenvolveu, que é o RAC, o reflexo auriculo-cardíaco, que já mudaram o nome. Mas para mim continua sendo o reflexo auriculo-cardíaco, que é a única forma real, verdadeira, de você identificar um ponto. Você pode usar o calcador, porque não é palpador. Palpador para mim é outra coisa, é cacetete. Você mete o cacetete na cabeça do cara, é para dor, vai provocar dor. Então o calcador, que você apalpa e provoca a dor, então não é palpador, é calcador, ele te indica onde estão os pontos. Você pode encontrar 10 pontos. Mas esses 10 pontos são verdadeiros? Como é que eu sei se são verdadeiros ou não? Aí eu uso o RAC. É o RAC que vai me dizer quais são os verdadeiros pontos. Por que apareceram 10? Porque ali segue o trajeto de uma terminação nervosa. Então você pode ter um ponto verdadeiro aqui no ponto A, e que até o ponto B ele tem 2 ou 3 pontinhos satélites, que para quem não tem conhecimento ou acha que tem, bota 3, 4 bolinhas ou 4 agulhas, etc. E aí não resolve como gostaria. Ah, eu usei tal ponto, não deu certo. Não deu certo? Não, você errou. Não tem essa conversa de não dar certo. Se você fizer o protocolo certinho, você não erra. Dá certo. 100%. Ah, vou te colocar isso aqui, ou em casa você vai sentir melhor. Isso também é enganação, é enrolação. A melhora tem que acontecer na hora, naquele instante. Estou com dor no ombro, é 20, no máximo 30 segundos. O
cliente está levantando o braço, a dor desapareceu ou melhorou 80%. Então não tem essa conversinha, sabe? Tem que fazer a coisa, tem que ter conhecimento. Conhecimento. Se não tiver conhecimento, você vai ter problema. Tá? Então eu vou contar um pouco da história geral da acupuntura, né? Que vai envolver um pouco aí da chinesa e da francesa. Depois nós vamos, quando for trabalhar protocolo, então nós vamos trabalhar especificamente os pontos, né? Tanto não vamos estudar todos os 222, né? Mas nós vamos aprender sobre essas duas escolas aí, ok? Então aqui, né, eu tenho aqui, por exemplo, um pouco aqui da história, né? Vamos aumentar o zoom aqui. Então vamos falar um pouco da definição, né? Essa coisa da auriculoterapia chinesa e francesa. E aqui vem a historinha que eu estou falando para vocês. A acupuntura realizada no pavilhão da orelha é um método terapêutico e de analgesia, que consiste na estimulação dos pontos cutâneos específicos da aurícula, a fim de promover a homeostase psicossomática. A etimologia do vocábulo acupuntura provém do latim, onde acus, né, igual agulha, e punctura igual picar, punturar, né? Então essa é a etimologia do vocábulo acupuntura. Só que na China não existe acupuntura. Existe o Qianqiu. A pronúncia é Qianqiu. Qianqiu quer dizer ferro e fogo. Qianqiu Fa. A palavra surgiu pela primeira vez na literatura ocidental em meados do século XVII, através dos relatos de jesuítas franceses que retomaram das missões da China. Os missionários presenciaram as curas de doenças tratadas pelos acupuntores chineses. Aqui eu estou falando da acupuntura, o uso das agulhas, tá? Não estou falando de aurículo, não. A terapia consiste em espetar agulhas em pontos específicos da pele e da orelha, chamados de acupontos. A fonética latinizada do ideograma chinês, né, que é uma figura ou sinal que exprime uma ideia, para o termo acupuntura se diz, está aqui, escreve Zhen Jiu Fa, pronuncia Chen Chi Fa, que significa tratamento feito através de agulhas e mocha, aplicação de estímulo térmico feito com um bastão de Artemisia vulgaris em determinados pontos no pavilhão auricular ou no corpo. Então ainda estamos falando da medicina chinesa. Aqui eles dizem assim: o termo acupuntura auricular, presta atenção, apareceu na literatura sinomédica tradicional no ano 64 depois de Cristo. Se ele apareceu na literatura sinomédica tradicional em 64 depois de Cristo, então como é que ele podia existir na época do então imperador amarelo? Embora o uso prático remonte às origens da acupuntura. Isso aí é história, não tem nada comprovando isso daí. Na década de 50, como eu falei, surgiu então o termo Chen Xiu Liao Fa, após o advento da auriculoterapia, neologia empregada pelo Dr. Paul Nogier na França, com a conotação de microsistema, ok? A palavra auriculoterapia tem origem latina, onde auris é a orelha, né? Aurícula é igual pequena orelha, do grego terapin, que é tratamento,
E, por extensão, quer dizer, a terapêutica feita através de estímulos provocados nos pontos auriculares. Atualmente, aplica-se o termo microsistema, que designa genericamente, no vocabulário acupuntural, determinada estrutura ou parte do corpo que representa todo o organismo. O microsistema contém o soma, corpo, a língua, couro cabeludo, face, mão, pé, dentes, orelha, são os mais conhecidos, que são os microsistemas, né? O dente, mas o dente é microsistema? Sim, é biocibernética bucal. A face é a fisiognomonia. A orelha é a auriculoterapia. O pé, reflexologia podal, que é diferente da massagem reflexa podal. Eu também vejo gente aí fazendo vídeo, mostrando, eu faço reflexologia podal. Não faz. Ele está fazendo massagem no pé. É diferente. Tá? Também não sabe o que está falando. Na mão é manopuntura, tá? O reflexo manoreflexo terapia. E tudo isso, a mão, por exemplo, por que funciona? Porque a mão, olha lá na anatomia, na neuroanatomia, a mão contém pontos neurais ligados diretamente ao sistema nervoso central, por isso tem pontos na mão que ajudam a curar determinados sintomas e até mesmo doenças. Tá? A rigor, existe uma distinção do conceito, né, do microsistema auricular entre a escola francesa e a medicina tradicional chinesa. Para a escola francesa da auriculoterapia, a microsoma da orelha tem significado reflexológico e ação neurofisiológica, enquanto que para a escola chinesa, a acupuntura auricular segue as bases da medicina tradicional chinesa. Então, quer dizer, isso é uma criação, foi criado. Então, ou seja, eu acho, né, que é possível a gente associar a auriculoterapia à medicina tradicional. Não é possível, não tem jeito. Mas se eu usar os 5 órgãos e as 5 vísceras da medicina chinesa, eu não estou usando os 5 elementos? Não. Não está usando. 5 elementos é uma coisa. Eles têm vida própria. Usar 5 elementos na orelha, você não vai conseguir fazer nada. Porque para usar 5 elementos requer um diagnóstico acurado, que envolve pulso, língua, olho. Então não adianta. Mas não tem o diagnóstico pela orelha? Tem. Dá para fazer. Pelos sinais, manchas. Isso é possível. Mas o que não é possível é fantasiar. Tá? Então vamos falar um pouquinho do história da acupuntura auricular e da auriculoterapia, que também são coisas diferentes. A acupuntura auricular é quando você usa agulhas de acupuntura na orelha. Aquelas agulhas filiformes, de variados tamanhos. Quando você usa essas agulhas, você está fazendo o quê? Acupuntura auricular. Quando eu uso aquelas agulhinhas epidérmicas, sementes, semente de vacária, enfim, uma série de outras ferramentas, então é auriculoterapia. Então vamos falar um pouquinho, né, no Oriente, da auriculoterapia no Oriente. Então vem as histórias. Trata-se da prática milenar, conhecida das antigas civilizações orientais, como o Egito, Índia, Arábia, China, entre outras. A utilização de pontos auriculares foi mais difundida entre os chineses através da medicina tradicional chinesa, ou MTC. Olha, eu vou ser sincero. Todos os livros de aurículo tem escrito isso. Mas, na verdade, como eu tive lá na China, e eu estudei na 3ª escola de medicina clínica da Universidade Médica de Pequim, por 4 anos consecutivos,
Eu, honestamente, sinceramente, eu só vi dois procedimentos de acupuntura em mais de 300 mil de aurículo e mais de 300 mil atendimentos de acupuntura. Não só eu, mas um grupo, vários grupos que foram comigo. Agora, quando você vai para a China nacionalista, onde tem a lendária doutora Li Xun, que para mim é a única chinesa que estuda e desenvolve o trabalho da auriculoterapia na China, lá na China nacionalista, que não tem nada a ver com a comunista. Então eu estou falando da China comunista. Você fala, mas lá na China nacionalista os caras não sabem o que está falando. Bom, aí a viagem é de quem quer falar isso. Se quiser viajar, viaja numa boa, tal. Tá? Mas você lê lá os livros da doutora Li Xun, ela deixa bem claro tudo isso que eu estou falando aqui. Tá? No período paleolítico, né, médicos chineses aplicavam nos pontos do corpo e da aurícula agulhas de pedra confeccionadas de lascas afiadas de sílex, né? Eu nunca vi falar que eles usavam ponto na aurícula, não. No corpo, sim. Também eram usadas agulhas feitas de ossos ou de osso de bambu. O conhecimento acupuntural era transmitido verbalmente de mestre para discípulo. Então não existia escola. Os mestres passavam para os discípulos os conhecimentos. E vocês podem olhar, por exemplo, pega aí uns 10 vídeos, pega 10, por favor, de um lendário herói chinês chamado Hong Fei-hung. E ele é um médico também. Pega os vídeos e assiste ele fazendo acupuntura e vê em qual momento de algum desses vídeos ele usa ponto na orelha. Aí vocês vão saber o que eu estou falando. Depois, né, veio as agulhas de cerâmica, né, e de barro, que foram usadas após a criação da técnica de cozer utensílios de argila. A literatura sinomédica tradicional cita o uso na China antiga de se picar agulhas de cerâmica na região da antihélice para o tratamento da diarreia e analgesia da região dorsal. Bom, até aí tudo bem, porque lá em cima, perto da fossa triangular, nós temos a região do abdômen ali, né? E na parte da antihélice toda tem ali a representação da coluna vertebral com as suas estruturas, musculaturas paravertebrais, etc. Então, ou seja, mas isso é como eu disse. O que eu estou falando aqui? Às vezes pode surgir uma confusão. Aqui eu estou dizendo que o termo auriculoterapia designa uma técnica específica de tratamento. Agora, o uso de se picar pontos aleatórios na orelha não tem nada a ver com a auriculoterapia. Como os vikings, por exemplo, que furavam a orelha e usavam aqueles brincos enormes por achar que eles melhoravam a acuidade visual deles, né? E hoje é provado que os pontos do olho na orelha realmente melhoram. Miopia, astigmatismo, catarata, entre outras disfunções aí que aparecem no olho das pessoas, né, dos nossos olhos. As agulhas de bronze, mais tarde, né, foram usadas no século XVI a.C. Essa coisa do século antes, depois, é meio confuso. Porque quando Cristo nasceu, teoricamente, todo o tempo que existia zerou e recomeçou com o nascimento de Cristo. Uma nova era. A nova era começou quando Cristo nasceu. Nova era não é agora, porque aí começou um século depois de Cristo, 2 séculos e tal, e nós estamos no século XXI. Então, ou seja, isso aconteceu lá na China, né, segundo as descobertas recentes feitas nas escavações da província de Hebei.
Nem sei se eu pronunciei certo. No século II a.C. Então ela já era século XIV, agora é século II, né? Então, ou seja, bem recente, né? 2000 e poucos anos, 2200 anos. Os chineses passaram ao uso de agulha de ouro e prata. Na verdade, essa coisa do ouro e prata, né, foi descoberta numa escavação as 9 agulhas da medicina chinesa, né, que tem uma quantidade de agulhas de prata e uma quantidade de agulha de ouro, né, que uma outra hora eu posso estar falando sobre isso. O livro Neitin, né, qual que é esse livro Neitin aí? O livro Neitin, ou também o Tratado de Medicina Interna, que foi recompilado no ano 400 a.C., né? Também conhecido como uma obra clássica da medicina chinesa, afirma que a orelha não é uma estrutura isolada do corpo, lógico que não, pois tem relação com os órgãos internos, Zhang e Fu. Tá? Então isso foi uma afirmação, e realmente descobriu-se mais tarde no Jie que o pavilhão auricular está intimamente ligado com o sistema orgânico, com o corpo, né? Já o livro intitulado Tesouro da Saúde, publicado durante a dinastia chinesa de Yuan, indica a pressão no lóbulo para tratar epilepsia infantil, né? Já na dinastia Qin, 400 anos, aí já depois de Cristo, 800 anos depois dessa outra descoberta aí, né? O emprego de acupuntura auricular para urgências médicas foi preconizado no livro Prescrição para Emergências. O livro publicado durante a dinastia Tang, já 7 séculos e 30 meses, né, depois de Cristo, sob o título Change Mi Fan, né? Eu não gosto muito de falar em chinês, essas coisas em chinês, não ler, porque às vezes eu estou falando errado. Falar chinês é muito complicado. Esse livro cita a prescrição para o tratamento da malária com a aplicação de cáusticos em áreas da superfície da orelha. Mas isso aí não existe nenhum mapa, não existe nada mostrando isso, tá? Então o que nós temos? Nós temos aí uma história, é empírico, não tem nada comprovado disso aí que está falando, não tem desenho, não tem nada. Desde os tempos remotos, os japoneses se utilizam da prática de moguzá, ou a mocha, né, em pontos sistêmicos e auriculares. Eu já conversei com vários professores japoneses, tá? E o que eu ouço deles é que a aurícula só apareceu no Japão depois do Nojié, que ninguém sabia nada de negócio de aurícula, tá? Gola, mas por que está escrito isso aí? Porque é a história que contam, é isso que eu estou falando para vocês. A história conta isso daí, e você lê isso e tem isso como regra, e não é, tá? Esses documentos arqueológicos, veja bem, que fala sobre a acupuntura é uma coisa, mas aí o autor colocou o aurículo junto. É muito louco isso. A história da acupuntura é uma, a história da auriculoterapia é outra, e os caras põem junto. Então, eu estou lendo para vocês e estou explicando, pô. Né? Mas então quer dizer que eu não posso acreditar em tudo que eu estou lendo? Claro que não. O papel aceita qualquer coisa. Mas isso aqui é uma referência, porque quando alguém perguntar amanhã, porque lá na dinastia, eu falo, não, pera um pouco aí, meu amigo, vamos ficar aqui no nosso tempo? Tá? Eu ouço muito isso na sala de aula, professor, mestre, por que naquela época, por que nós estamos evocando aquela época? Se as pessoas profissionais não estão nem fazendo direito hoje. Mas é uma história, vamos contar a história, é importante. Porque também no Antigo Egito era comum a prática de estímulo em pontos auriculares para analgesia. Inclusive,
É curioso notar que o uso de brinco no lóbulo da orelha entre os egípcios visava fins terapêuticos. E ainda mais, estimulavam na aurícula certos pontos de ação anticonceptiva. Então você vê, então, em outros países, outros povos, outras etnias, também usava puncionar algumas coisas na orelha para ver se, enfim, existia uma técnica de furar a orelha? Existia, como sempre existe. A criança nasce hoje, o que a mãe faz? Vai lá e fura a orelha da criança. Infelizmente, pode causar um trauma irreversível no organismo da criança. Porque a nossa orelha é inervada. Isso ficou provado por A mais B na redescoberta de Nogier. Tá? De certo, os antigos místicos conheciam profundamente a acupuntura. Não conheciam. Tá? De certo, não conheciam. A medicina chinesa, a acupuntura desenvolvida na China, isso é vero, tá? Mas não tem nada a ver com místico, tem a ver com os antigos. Bom, se quiser chamar também os antigos mestres, médicos, terapeutas de místico, tudo bem. Alquimistas, tudo bem, tá? Vamos deixar como está para ver como é que fica. E aí eles falam em particular o microsistema da orelha. Pô, tá, tudo bem, vamos continuar. Entre outros hábitos que justificava tal afirmativa, o costume de provocar a hipertrofia do lóbulo auricular com instrumentos apropriados era muito difundida entre eles para estimular certas áreas cerebrais, auxiliando deste modo na meditação. O atrofiamento da orelha, na verdade, era para criar uma imagem mais bonita para eles, né? Ficar mais bonito, ter aquele lóbulo grande, né? A orelha grande, então chamava atenção. Não é comum hoje, tanto as mulheres quanto os homens, quando você começa a olhar para uma mulher e ela sente, desperta nela algum interesse, o que ela faz? Ela expõe as orelhas, põe o cabelo para trás. Isso é desde aquela época, então era muito comum mexer, hipertrofiar a orelha e tal, mas ninguém pensava em se aquilo era terapêutico ou não, tá? E auxiliar na meditação. Se fosse assim, nós estávamos puxando a orelha até hoje para meditar, tá? Então, mas tudo bem. Aí você fala assim, Gola, mas peraí, pô, você está sendo o advogado do diabo. Eu não estou sendo advogado do diabo, eu quero chegar naquilo que é real. Eu quero mostrar para vocês que existe muita história. As pessoas gastam dinheiro, aliás, não gastam, jogam fora, acreditando em pessoas que também não sabem o que está falando. Sabe? É complicado isso. E ela deixa de fazer um curso de qualidade, um curso onde ela vai aprender de verdade, sabe? Ah, mas você está falando isso porque o seu curso é o melhor? Não, meu curso não é melhor, mas também não é pior que nenhum. E fica acima da grande maioria dos cursos que tem no mercado hoje. Isso eu falo com convicção, não é com arrogância, não. Então veja bem, aqui nós temos, né, como vocês podem ver aqui, que o lóbulo corresponde à região cerebral, à zona cerebral. E ela está sendo atravessada por uma lança, tá vendo? Olha lá. Olha que interessante. Segundo a somatotopia da orelha, tivemos a oportunidade de verificar o lóbulo hipertrofiado na proporção de até 3 vezes o tamanho natural da orelha em certas figuras budistas. É comum Buda ser orelhudo, né? Tem aquela orelha grande. Nas divindades hinduístas, tibetanas, e também encontrada nas esculturas idênticas às budistas nas Ilhas Maldivas. Então, ter a orelha grande era um sinal de poder, um sinal de espiritualidade, etc. Aqui a gente vê, né, essa figura aqui, ela é bem, como se diz? Ela é bem erótica, né? Pode prestar bem atenção aqui. Aqui você vê um pequeno demônio, né?
com uma lança aqui, espetando aqui a região da libido aqui na orelha, né? Isso aqui é a região da libido, ó. Tá? Aqui é o Shenmen, né? Que pega de um lado no outro, tá vendo? A flecha atravessou o Shenmen de um lado para o outro aqui. Não é bem o Shenmen aqui, mas representa o Shenmen. E aqui o demôniozinho, ele fura, né? Alguém aqui no ponto 4 da hélice. Que você pega aqui o tronco cerebral que está aqui, mais o ponto da hélice que para nojear o medular, ou o ponto da viúva. E aonde está o joelho do demôniozinho aqui, do capeta, é o hipotálamo. Isso cria o triângulo límbico emocional. E aqui como um falo, uma faca atravessando as duas orelhas, né? Que está bem no tronco cerebral aqui. É uma figura, mas, né, pode não significar muito, vamos dizer assim, mas diz alguma coisa para nós. Tá? Já no Ocidente, na antiga Grécia, por exemplo, no século IV a.C., né? Que na verdade é no terceiro século Hipócrates viveu, né? O pai da medicina moderna sangrava pontos auriculares para tratamento de doenças sistêmicas e praticava incisões na orelha a fim de curar a esterilidade. Também até hoje a gente não sabe onde está esses pontos aí. Tá? Alguém sempre inventa, pega tal ponto que você vai curar. Não é bem assim. Existe, a coisa vai além disso. Tá? Os incas eram conhecidos como a raça real. E as orelhas eram compridas, ou seja, o lóbulo era hiperatrofiado mecanicamente. O autóctone do México no século XV, que é um azteca, né, tinha o costume de aumentar o volume do lóbulo de modo similar ao místico da antiguidade. Outro fato notório é os habitantes da Ilha de Páscoa, né, do século XVII, que afirmavam ser uma raça real também e apresentavam suas orelhas aumentadas de tamanho. Então vê que interessante. Então, tudo aquilo que eu falei lá atrás está se concretizando aqui. Então várias raças, né, hoje não fala mais raça, né, raça é a raça humana, mas várias etnias tinham o hábito de mexer na orelha por algum motivo. Mas não era uma prática clínica, médica, constante. Tá? Nem o pai da medicina moderna apregoou essas incisões dele, essas cauterizações, essas perfurações na orelha, como uma prática clínica normal. É isso que eu estou tentando explicar aqui, não sei se vocês entenderam até agora. A auriculoterapia mesmo surgiu, esse nome, esse microsistema, depois de Paul F.M. Nogier. Certo? É interessante acrescentar que esculturas encontradas em Rano Haraku apresentam o lóbulo da mesma maneira. Atualmente, nos nativos das Ilhas Marquesas, os chefes marquesanos, em Tawata e nas tribos africanas, encontram-se o costume idêntico ao dos incas. Não é inças não, tá? É incas. Tá? O uso e tantos outros povos do Ocidente e do Oriente. A estimulação diária cerebral para diversos fins através da hipertrofia mecânica do lobo auricular. Eu gostaria que alguém me mostrasse algum livro que cita algum povo que praticava auriculoterapia fazendo isso que está escrito aqui. Tá? Então é meio complicado aí, né? Falar de auriculoterapia como prática milenar, tá? Como terapia. Zacuto Lusitano, que era um médico português do século já 17, né? Não é século 17,
ele realizou em 1637 cauterizações, tá? Cauterizações, né? Vamos já corrigir aqui. Cauterizações, tá? Auriculares para tratamento da ciática, com surpreendentes resultados. Eu não sei se alguém aí que está me ouvindo nesse momento já ouviu falar ou conhece barbeiros que corta com a navalha a orelha das pessoas para curar determinados sintomas. Aqui na região de Ribeirão Preto, que eu sou aqui de Ribeirão, São Paulo, existe pessoas que fazem isso. E não são auriculoterapeutas, não fazem isso como a prática da aurícula que a gente faz na clínica. Então não pode ser chamado de auriculoterapeutas, tá? Pode até ser chamado de curandeiros, mas não como auriculoterapeuta. No livro chamado de Aura Humana Tractus, publicada pelo médico anatomista italiano Antonio Maravassalva em 1717, nas páginas 11 e 12, parágrafo 15, ele descreve o ponto auricular H para tratamento de odontalgia e nevralgia do nervo trigêmeo. Esse é o ponto de analgesia 1 e 2, tá? O mesmo ponto é descrito no mapa da escola chinesa, sendo divulgado para o Ocidente somente em 1972. Não foi somente, é porque só nesse ano que os chineses conseguiram chegar a um número adequado de pontos, e aí então eles publicaram. Tá? Cauterizações na hélice ou no hélix para tratamento de ciática eram feitas pelo Dr. Hucken, que era um tenente do exército de Cincinnati, em 1850. E ele nem conhecia a acupuntura. Então ele já fazia isso. O Dr. Luciane Le Bastia publica em maio de 1850 observações e documentos sobre a cauterização do ramo ascendente do hélice para a cura da ciática. Descreve o cauterizador metálico auricular em que era aplicado após ser aquecido, quer dizer, flambado, na orelha do paciente em 1854. O artigo do médico italiano M. Giovanni Battipugno, publicado na revista de Terapêutico Médico Cirúrgico na França, descreve a cauterização da orelha para tratamento de odontalgias, trofismos, coxalgia e ciática. Outros médicos tratavam diversos tipos de algias por método similar ao da cauterização auricular. Bom, então essa pequena introdução que eu dei aqui é o nosso primeiro vídeo. Eu vou parar aqui no item 3 aqui da auriculoterapia moderna, fase científica. Então tudo que eu falei até agora foi a parte empírica, a parte que não se explica, ou que tudo que fala está certo porque não tem explicação, tá? Mas é para vocês, todos que estão me ouvindo, ficarem cientes do que é real e do que é história. Do empirismo está lá, como o placebo, por exemplo. Você bota uma agulha na orelha do paciente e fala que ele vai ficar bom, você ativa o placebo dele ou a glândula locus cerúleo no cérebro e ele até se cura. Então, então nós vamos sair agora, né, no próximo vídeo, do empirismo, do faz de conta, da história do placebo só,
para a fase científica, que também existe um placebo, mas não tem historinha sem explicações. Ok? Muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.